Olá, tudo bem? Então, essa aqui é uma aula rápida sobre ensino superior e nela só queria te colocar a par de algumas observações que eu tenho enquanto professor de ensino superior e também enquanto ex-universitário, né? No momento agora eu estou fazendo um mestrado, então eu voltei para a universidade, eu voltei a sentir aquela coisa toda, né, de estar na cadeira, de estar ali estudando, de voltar para o contexto acadêmico e acho que é legal te dar umas orientações sobre isso porque para mim elas fizeram um pouco de falta. Quando eu percebi isso, já da metade para o final, eu percebi que eu podia ter tido outras oportunidades. Então, olha só. Lembra sempre que a gente está falando de ensino superior, certo? Não é qualquer coisa. Então você está ali para aprender um ofício, você está ali para aprender uma profissão, você está ali para aprender alguma coisa que vai provavelmente levar você a uma carreira, né? Que vai levar você a um projeto profissional que vai se encaixar num projeto de vida. Então, o que eu gostaria que você entendesse em relação ao ensino superior é que muitas das coisas boas que acontecem numa universidade não necessariamente vão acontecer dentro de sala de aula. Então é importante que você aprenda, né, a lidar com a coisa da vida acadêmica, do contexto acadêmico, da vida universitária. Ou seja, muito do que você vai aprender e muito das coisas úteis que você vai usar depois ou durante, né, o seu processo de ensino superior, você vai aprender nos corredores, você vai aprender em conversas, você vai aprender em congressos, você vai aprender em outros lugares. Então, para o ensino superior, é importante que você esteja inserido no que é que está acontecendo dentro da sua área. Então, se você faz, por exemplo, o curso de Direito, é interessante que você saiba, né, na sua região, na sua cidade, o que é que está rolando nessa área. Tem congresso, tem atividade, tem encontro, tem alguma outra coisa? Você pode aproveitar algo a mais além das suas aulas? Claro que pode. Então esteja sempre de olho do que é que está acontecendo na sua área profissional. E aí já vem uma outra recomendação. Comporte-se como um profissional da área desde o primeiro dia de aula. Então imagina só, se você faz direito, você não deve se comportar como advogado só depois que terminar o seu curso e só depois que você passar no exame. Não, já seja, né, já se comporte como um advogado desde o primeiro dia de aula. Participe de reuniões, participe de congressos, participe de eventos, participe de tudo que você puder, porque aí sim você vai estar agregando valor à sua formação. Você não vai estar vivendo uma teoria na área de direito para só depois pensar na prática. Você já vai estar vivenciando a prática desde o início. Então esse seria um conselho que eu daria para você. Não deixe para fazer alguma coisa na sua área profissional só depois de formado, né? Já aproveite todo o momento da graduação para ir vivenciando experiências profissionais. E isso já te leva também a um outro ponto. Se possível, sempre que possível, faça estágios, né? Por mais que isso te custe tempo de estudos, isso vai agregar, né, por conta da prática que você vai ter, isso vai agregar muito valor no seu saber. Então, eu digo por mim, por exemplo, na minha época de universidade, eu pude, claro, fazer isso porque eu tinha uma condição financeira que me permitia, né? Eu pude trabalhar em várias áreas e fazer vários estágios nos quais eu me demitia a cada 6 meses. Então, a cada semestre, eu fazia estágio num laboratório, numa empresa, em algum local que fosse da área de biologia. E aí, a cada 6 meses, eu me demitia, mesmo gostando do local, mesmo indo bem naquele trabalho, eu saía de lá para quê? Para ter contato com outro, e outro, e outro. E dessa forma, eu fui agregando valores, eu fui agregando saberes, eu fui agregando habilidades no meu repertório profissional. Então, faça você também isso se você tiver condições, tá? Não tenha medo de se expor às áreas profissionais desde cedo, né? Às vezes você pode ficar pensando, mas eu ainda estou no começo do meu curso, eu não consigo aproveitar muita coisa para fazer um estágio. Vai assim mesmo. A ideia é, quanto antes você se expor às porradas, antes você vai aprender a apanhar. Então, a ideia é que você se exponha ao mercado profissional da sua área de atuação muito antes de já estar formado, porque aí você vai conseguir perceber durante as suas aulas, durante a sua formação acadêmica e teórica, tudo aquilo que é mais necessário, tudo aquilo que é mais fundamental para você. Então, não espere que o mercado de trabalho, depois de formado, te diga alguma coisa. Já aprenda a conversar logo com esse mercado de trabalho desde o início. Então, um outro aspecto também que é interessante você abordar é a questão do trabalho voluntário. Nem todo mundo tem condições de fazer isso também, né? Porque isso já envolve uma doação do seu tempo. Mas o trabalho voluntário é também uma ótima opção ao estágio, né? Se você nem sempre você vai ter um estágio às vezes à disposição e nem sempre esse estágio vai ser remunerado. Então, uma opção para você trabalhar é o trabalho voluntário. Além de agregar valor a você enquanto ser humano, né? Porque o trabalho voluntário
é uma coisa muito legal para você desenvolver o seu lado humano, ele também vai te expor a situações profissionais que vão exigir de você um suporte nessa área. Então você vai aprender muita coisa do seu trabalho, do seu ofício, da sua profissão, se expondo a situações. Então, se você puder, busque uma instituição, procure um local, procure alguma coisa a quem você possa servir como voluntário dentro da sua área de atuação, ou não, mas de preferência na sua área. Isso tudo vai agregar também muito valor a você. E para finalizar, né, além de tudo que eu já sugeri, a própria vida acadêmica, as próprias atividades dentro de sala de aula e nos arredores disso tudo também são muito valiosas. Então, não seja aquele aluno que só vai para a aula, estuda e faz prova, né? Seja aquela pessoa que se envolve com o seu curso. Então, se possível, participe dos eventos internos, dos trabalhos internos, tudo isso, claro, desde que possa servir para agregar valor a você. Eu vejo hoje, né, um movimento muito forte das atléticas e tenho lá minhas ressalvas em relação a isso, né? Eu vejo que muita gente que se envolve com as atléticas só se envolve por conta das festas, da bagunça, da baderna. Esse lado eu já acho que talvez você não precise perder tempo com isso, porque não vai agregar muito valor. Agora, se você tiver, né, como fazer parte de grupos dentro do seu curso ou dentro da sua instituição de ensino superior, faça parte. Se isso agregar valor, se isso te permitir ter acesso a saberes que você não teria, faça parte disso também. E isso pode te levar também a um outro aspecto, que para mim, por exemplo, fez toda a diferença. Apesar de estar numa área profissional e apesar de estar estudando para se inserir no mercado de trabalho, não fique limitado apenas a ele, né? Se você puder transitar em outras áreas próximas, é legal. Se você está fazendo administração, tenta transitar nas áreas de economia. Se você faz alguma coisa na área de economia, tenta entender alguma coisa de marketing. Então, tenta transitar em outras áreas. Eu, por exemplo, eu sou biólogo, mas eu transitei muito tempo e fiz cursos e trabalhei na área de publicidade e propaganda. Então, tudo que eu faço hoje no Aprenda Mais, eu faço e eu só consigo fazer porque eu tive esse contato com outras áreas. Se eu fosse um professor de biologia, se eu fosse um biólogo e eu não soubesse nada sobre gravação, edição, diagramação, sobre direção de arte, sobre design gráfico, sobre programação, o Aprenda Mais não existiria. Então, tudo que eu consigo fazer hoje, dentro do meu trabalho aqui no Aprenda Mais e em outras coisas que eu só faço porque eu tive contato com outras áreas e elas me agregaram muito valor e me deram novas habilidades. Então, se possível, né, se você puder agregar a sua formação, é sempre importante que você aprenda e estude alguma coisa sobre empreendedorismo e marketing, por exemplo. Então é isso. Para você que está no ensino superior, o meu recado é esse. Saia um pouco da sala de aula, não fique restrito somente às aulas, não fique restrito somente ao que o teu professor fala, não fique restrito somente àquela coisa de vai para a aula, faz prova e passa adiante. O ensino superior vai muito além disso.